Olá, investidor! Olá, investidora! Seja muito bem-vindo a mais um Amor Talks. E no episódio de hoje a gente tem uma convidada especial, que é a Gabriele, economista, e a gente vai falar um pouquinho sobre inflação. Assunto que está quente aí para quem trabalha com investimentos ou investidor mesmo. Então, a gente se vê depois da vinheta. Então, para começar, Gabriele, primeiro te apresenta para o pessoal que está ouvindo o podcast aqui ou assistindo no YouTube. Quem é a Gabriele e por que ela está sentada aqui falando sobre inflação? Então, bom dia ou boa tarde, né, para quem está assistindo. Eu sou a Gabriele, eu sou economista, sou formada em Ciências Econômicas já faz um tempinho, tenho algumas pós também no mercado, já tenho mais ou menos uns 16 anos de experiência no mercado financeiro e estou aqui para contribuir aí com um pouquinho desse bate-papo. Legal. E o nosso assunto principal hoje é inflação, né? Se a gente for para definir inflação, como é que você definiria inflação, seja para o investidor ou para quem ainda não tem experiência? Bom, a inflação é o aumento generalizado dos preços, né? Então, ele vai medir o nosso poder de compra, basicamente. Sim. Hoje, o que causa a inflação, eu já vi alguns leitura de artigos e também em documentários, enfim. Inflação ela é causada por alguns fatores, né? Os três mais comuns impressão de moeda e quais são os outros que são os mais comuns para o pessoal entender o que gera a inflação. Geralmente a gente ouve falar em inflação quando já estourou, né? Mas é um assunto que quase todo dia está aí nos noticiários, né? Então, não tem como a gente fugir, é bem comum. As políticas monetárias que o governo tem através do Banco Central são as que, basicamente, vão dar um direcionamento para a inflação aí no dia a dia, né? Então, como tu falou da impressão da moeda, né? Não é simplesmente, tá faltando dinheiro, vamos imprimir mais dinheiro. Não é assim que as coisas funcionam, né? Tudo isso gera inflação também. A gente tem a questão da taxa Selic, né? Que ela vai aí comandar tanto para os investimentos quanto para o crédito as taxas num geral, que também pode gerar inflação aí, estimulando ou desestimulando o consumo. Custa mais caro pegar dinheiro emprestado, logo o empreendedor, o investidor, ele tem que repassar isso para o consumidor no fim das contas, né? Exatamente. Aí, quanto mais alta a taxa Selic, menos dinheiro a gente vai ter circulando. Então, menos dinheiro circulando, na teoria, ao longo do tempo, se tende a diminuir os preços, né? Então, por isso que a gente está nessa fase de alta aí seguida, já são mais de 10 altas seguidas, para tentar frear um pouco os preços tanto dos serviços quanto dos produtos, né? Legal. Quando a gente fala de alta da taxa de Selic para tentar controlar a inflação, é legal da gente falar também que, na verdade, ele controla, né? Ele não necessariamente vai devolver o poder de compra do dinheiro que ele tinha antes. Exatamente. Isso dá para dizer que, na verdade, é de fato frear, né? Controlar, não necessariamente retornar. Manter uma previsibilidade, pelo menos, né? Para não ser aquela loucura de cada dia tu ir num lugar e o preço tá diferente. Sim. Tem acontecido muito, principalmente depois da pandemia, porque teve escassez de muita matéria-prima, então os preços subiram de um jeito absurdo. Então, a gente vem de uma crise, né, por causa da pandemia, que é uma coisa que a gente não pode controlar. Tem vários fatores externos que vão influenciar na inflação. Então, desde lá, o governo vem vindo, não só no Brasil, mas no mundo todo, tendo que dar uma freada aí nos preços de tudo. Sim. E uma forma de controlar a inflação também é legal de falar que não é só política fiscal. A gente também tem política monetária, mas também tem política fiscal como uma questão de redução de impostos, né? Que é o que a gente vem vendo no caso do combustível. Isso. Perfeito. Exatamente. A gente tem algum outro exemplo? Você está conseguindo acompanhar alguma coisa dessa política fiscal? Do que a gente está tendo de trabalho, não de trabalho, mas de movimentação do governo para tentar controlar a inflação hoje no Brasil, não? Na política fiscal, ultimamente, tem sido mais essa questão dos combustíveis, porque ele pesa em toda a cadeia, né? Então, desde a cadeia do agronegócio até transporte de produtos e serviços aí pelo Brasil inteiro. Então, como também o combustível também sofre o fator externo do dólar e de crise mundial, enfim, de guerras e conflitos. Então, é um assunto um pouco diário, assim, né? Então, a questão do controle fiscal de tributos foi interessante. A gente não sabe há quanto tempo ele vai segurar o preço, porque, que nem eu disse, a gente tem outros fatores externos que colaboram com o preço do combustível. Sim. Mas é uma tentativa, né? Sim. Isso é uma coisa que a gente
Uma pena que a gente está vendo só agora, né? O ideal é que a gente tivesse tido isso lá atrás, para não ser uma coisa para controlar algo que já estava caro, mas que fosse um benefício de fato e que acelerasse a economia, né? Porque se isso tivesse sido feito lá atrás, não só com combustível, mas de forma geral com muitas outras coisas, a gente provavelmente teria uma economia bem diferente, né? E o Brasil ele é um país que ainda tem uma malha viária pequena, uma malha ferroviária pequena, Sim. então quase tudo vai por Rodovias, transporte de rodovia. Então, quanto mais caro o combustível, pior vai ficando para toda a cadeia, né? Todos os produtos no final acabam ficando mais caros. Sim, perfeito. A gente está falando muito de inflação agora no contexto Brasil, né? Mas a inflação, apesar do brasileiro estar acostumado, né, com o tema inflação, a inflação ela é natural, né? Mesmo o dólar, por exemplo, que é uma moeda muito forte, o brasileiro é muito comum de ver num jornal nacional, de ver no seu jornal onde ele lê ou acompanha, de ver câmbio. Né? A gente estava vendo, nossa, eu vi nesses dias uma imagem, um frame de uma reportagem do Jornal da Nacional com o dólar a 98 centavos. Oh, que delícia, saudade do que eu não vivi. Hoje a gente tem dólar a 5 e tantos, 6 e tantos, né? Mesmo que, enfim, a degradação do valor do poder de compra da moeda, ela é inerente à moeda, ela vai acontecer. Isso é natural, isso faz parte da vida de existência de uma moeda, de um país. Ela tende a sempre perder valor de mercado, assim? Não necessariamente, né? A gente já teve períodos que voltou a questão do dólar. O dólar não é esse, vai sempre subir, nunca vai cair. É a tendência, claro, dependendo da economia, dependendo do tanto de investimentos que entra no país, risco país, enfim, tem vários fatores que determinam. Porém, não quer dizer que para sempre vai ser... Sim. A gente, amanhã vai estar R$10 o dólar. Não tem como prever. O dólar é a coisa mais imprevisível do mercado, que eu posso dizer. É pior que o tempo para o meteorologista. Então... Sim, e tem um agravante, né? Ultimamente a gente tem, por conta da pandemia, os Estados Unidos, o Fed, fez uma impressão absurda de moeda em dólar, né? E isso afetou também, claro, o próprio Estados Unidos em relação à inflação, né? Sim, eles também subiram juros, também tiveram desemprego. Então, querendo ou não, é a moeda que controla o mundo, né? Sim. Então, quando eles têm crise, acaba arrastando o mundo inteiro junto com eles. E quanto mais a gente tem aqui internamente discussão política, coisas que deixam o investidor externo desconfortável, menos dólar a gente tem correndo aqui dentro, então influencia no vai câmbio. ficando mais caro. Perfeito. Também. Eu trouxe até um exemplo legal aqui, não tão legal, mas que, enfim, é um exemplo bacana da gente trazer por conta da implicação da inflação num país. Uma coisa que se tem percebido muito a inflação ela é mais sentida, é claro, vão ser sentidas por diversos países, mesmo os desenvolvidos ou os que estão em desenvolvimento, né? Como é o caso do Brasil, sempre considerado como país em desenvolvimento. Nos países, principalmente, aqui eu tenho um exemplo, África do Sul, aqui na América do Sul e também na Ásia, a gente está tendo alguns registros de problemas que a inflação está gerando na política e na própria organização no bem-estar da população. O exemplo que eu trouxe aqui é no caso do Sri Lanka, não sei se você soube, mas, por exemplo, tiveram revoltas populares por conta de elevação absurda de preço, porque eles estão com hiperinflação. O próprio país já iniciou calotes em dívidas, que isso é uma das coisas que mais acontece quando a moeda perde muito valor. E o próprio presidente correu, né? Pegou uma mala, subiu no navio da Marinha do Sri Lanka e vazou do país. Então, dá para dizer que, num caso muito grave, a inflação, apesar da gente falar de controlar ela, hoje o brasileiro está sentindo uma implicação, que é o aumento do preço dos produtos, de serviços. Mas a inflação é um negócio muito sério que tem que ser levado em consideração, que pode ter esse impacto no país, né? Sim. Diga-se de passagem, o Brasil quase passou por uma coisa assim na época do quê? Um pouquinho antes do FHC. Historicamente, todos os governos vão influenciando, né? Então, crises políticas, crises econômicas, construção de grandes obras, enfim, tudo isso influencia no preço de muita coisa, né? Então, quem não viveu agora que a gente está nesse mercado de investidores, muita gente ainda não viveu
a questão da inflação como era mesmo diária, antes do Plano Real. Muita gente, hoje a gente conversa e não tem nem noção de que foi essa época, né? Mas para quem não conhece, pergunta para os pais, para os avós que viveu essa época, então era uma loucura. Então, isso tudo foi consequência de políticas que foram dando errado. A gente teve um monte de moeda antes do real, então até se acertar... Cruzeiro, cruzado... Cruzeiro real, teve um monte de coisa. Então, a moeda já chegou assim, R$1 era 1.000 cruzeiros. Então, esse corte de zeros que foi feito na época do real foi tudo feito para frear a inflação e tudo mais. A gente chegou até nessa época o dólar 1 para 1. E desde então as coisas, naturalmente, o mercado vai ajustando, né? Como a gente não tem aquela mão do mercado, do governo, dentro do mercado, é em poucas ações que o governo vai influenciar no valor da moeda. Então, naturalmente, com tudo que acontece no mundo e internamente, esses valores vão se autoajustando, né? E espero a gente não ter que passar de novo por uma inflação daquela, porque isso dá realmente uma crise política enorme, crise econômica enorme, como já aconteceu aqui os nossos vizinhos, né? Os países latino-americanos e africanos também, que têm crises políticas constantes, sofrem muito com isso. Quem está sofrendo muito com isso e acabou tendo uma revisão bem agressiva da qualificação, digamos assim, né, da população em relação a níveis de pobreza ou riqueza foi a Argentina, né? Sim, que a Argentina agora 40% da população está na faixa de altíssima pobreza. É horrível isso. Exatamente. E a Argentina sempre foi um país muito ativo com essa questão a população, né? Eles protestam mesmo, então as políticas lá são mais... Acaba sendo, como é que eu posso dizer... as crises políticas são mais frequentes, porque a população também está sempre forçando, né? Eles vêm de vários governos aí que não tiveram sucesso. Então, é uma pena, porque é um país maravilhoso, né? Mas que... a Argentina já foi considerada a Europa da América Latina, né? Um pedacinho da Europa na América Latina. A gente está aqui ainda se mantendo firme, né? Apesar de toda a dificuldade, o Brasil ainda tem se mantido, né? É um país grande, muito difícil de controlar, muito diferente. Mas ainda temos esperança que as coisas não vão tão mal. Sim. O que hoje a gente tem de agravante em relação à inflação, principalmente em nível global, é que a gente passou pela pandemia e quando a nossa inflação estava começando a dar aquela curvinha gostosa, assim, de vou desacelerar, vou dar uma retraída aqui, a gente começou com guerra. A guerra. E isso impactou também não só em questão de combustíveis, que é a primeira coisa que se pensa, mas em grãos também, né? Sim, muita gente acha que a guerra é lá do outro lado do mundo, não vai influenciar aqui. Exato. Na verdade, influencia muito. A Ucrânia é grande distribuidora de grãos, de fertilizante. O Brasil é um país que basicamente depende do agronegócio. Então, isso acaba influenciando em tudo, na ração, na produção, distribuição, enfim. Aí mais a questão dos combustíveis ainda, o gás na Europa que influencia também. Então, tudo está ligado. A gente não pode dizer que existe um movimento isolado em alguma parte do mundo. Sim. E a gente teve um terceiro agravante ainda que pressionou a inflação global e impactou o Brasil também, que foi as cadeias de distribuição da China, né? Sim, também. No meio da guerra, a China, acho que até agora recentemente... a China ainda tinha algumas províncias paradas, completamente paradas. Sim, eles fecham e abrem por causa da Covid o tempo todo. Exato. Né? Então... E isso acaba impactando muito a logística internacional e, mais uma vez, impacta o brasileiro, que não é só as compras da Shopee e do AliExpress que atrasam, né? Nossa, o que a gente importa aqui de pequenas matérias-primas e insumos para todas as indústrias é enorme. Então, quando dá algum problema na China, a dor de barriga aqui chega instantânea. E tecnologia aqui no Brasil foi uma das partes que a gente mais sentiu. Quem em algum momento trabalhou, procurou para comparar preço de celulares e computadores mesmo, um horror. E para quem às vezes se pergunta da questão do encarecimento dos carros, né? Sim, o veículo. Perfeito, porque alguns chips, exato, que são mesmo que é produzido ali na Zona Franca de Manaus, mas o chip que vem da China, lá exato. Da China que tá dando exatamente. Aí a gente tá vendo o Gol 1000 aí custando quase R$100.000, coisa triste. Coisa triste. Legal sobre essa parte de inflação, a gente tratar um pouquinho da inflação no cenário brasileiro, tratar um pouquinho da inflação global e o que está pressionando a inflação, né? Fazendo ela ter tamanho impacto na vida não do brasileiro, mas do mundo como um todo, né? No investidor geral. Se a gente falar de
soluções, como driblar a inflação, né? O que o investidor pode fazer? Não tratando só de investimentos, mas o que no geral ele pode se organizar para evitar o impacto. Que impactar vai impactar igual. Vai impactar nem igual. que seja no churrasquinho do final de semana lá. Mas e o que ele pode fazer para reduzir esse impacto? É muito difícil a gente, como pessoa física, aqui na ponta, conseguir se organizar, né? Porque são coisas... Apesar de muita coisa depender de política monetária, política fiscal, tem um monte de fator externo que a gente não tem como controlar, como a própria pandemia, conflito político em outro país, enfim. Então, a gente vai ser impactado de alguma forma, né? Então, para quem tem investimentos ou quem às vezes não tem investimento, mas pensa em como se proteger um pouquinho disso, a gente tem várias linhas de investimento que tem o IPCA atrelado, né? O IPCA é um dos principais índices de preço que forma a inflação. Então, dá para contar com esse tipo de investimento para dar uma driblada, para conseguir, pelo menos, preservar um pouco o poder de compra, né? Não deixar na poupança, por exemplo, ou não deixar o dinheiro parado, porque a inflação ela vai fazer esse dinheiro sumir. Um exemplo bem claro que tem rodado ultimamente aí nos últimos dias é que a nota de R$100 agora está valendo R$13, o que era há alguns anos, né? Então, é isso mesmo. Se a gente deixa dinheiro parado, deixa num investimento que não acompanha esses índices, a gente vai perder. E por mais que tenha... eu tive uma valorização do meu dinheiro, mas se tu for ver, contando a inflação real, na verdade, não. Teve poder... perdeu o poder de compra. E a gente eu tenho até alguns exemplos para trazer sobre isso, que é bem legal. Primeiro que... quando a gente falou logo no início do podcast sobre a taxa de juros vir para controlar a inflação, é muito comum da gente ver sempre, aqui no Brasil pelo menos, a taxa de juros sempre superior à inflação, né? Justamente para ter essa pressão da taxa sobre a inflação. A dúvida é, a gente pode ter algum cenário em algum momento de ter inflação superior, por exemplo, à taxa Selic no Brasil? É bem difícil, né? É bem difícil porque... como o governo ele estimula através da Selic a meta para a inflação, então elas andam sempre muito parecidas, né? Então, é muito difícil acontecer esse tipo de cenário. Eu pergunto isso porque o que acontece por parte do investidor e muito investidor não entende, né? Quando a taxa Selic estava a 2%, nós tínhamos investimentos de renda fixa a 3%, 4% ali num pré-fixado. Né? Quando a taxa Selic voltou a bater 8%, 9%, todo mundo pensou, meu Deus, agora é a hora de eu pegar um pré aí, 8%, 9% de taxa de juros e vou segurar, estou feliz, vou surfar essa onda. O problema é que quem pegou investimentos com aquela taxa, com a inflação a 13 ponto alguma coisa, 12 ponto alguma coisa, está perdendo para a inflação. Né? Exatamente. Então, quando a gente fala de investimento, tem que tomar muito cuidado, porque não necessariamente... o investidor só entrar num pré-fixado a partir daquele momento que a inflação lá atrás estava aquela taxa, vai fazer sentido ele carregar aquele ativo a longo prazo. Então, para o investidor, vale uma dica muito importante. Quando se tem uma expectativa de alta de inflação, é interessante que ele mantenha boa parte do patrimônio dele em pós-fixados. Exatamente. Porque conforme, você muito bem colocou, conforme a inflação sobe, a taxa de juros acompanha e sobe. Então, se ele pegar um pré, ele fica travado naquela curva lá no início. Posição, exatamente. E aí, conforme a inflação sobe, o dinheiro dele vai correndo ainda mais. Exato. Então, o que é o interessante quando se tem uma expectativa de inflação, de alta de inflação, né? Ou contínua? É ter um pós-fixado atrelado à inflação, como você muito bem colocou. Quando eu falo sobre investimentos no geral, eu sempre falo que as pessoas têm que entender sobre ciclos econômicos. Se não entender sobre ciclos econômicos, dificilmente vai conseguir manter a carteira num bom patamar. Então, se você tem uma pessoa que cuida dos seus investimentos e que é ativa nisso, ela vai poder te explicar bem, vai poder te orientar, vamos trocar a posição da tua carteira, vamos mexer aqui. Mas para você entender, principalmente, tem que saber sobre ciclo. Quando a gente está no ciclo de alta, quando a gente está no ciclo de baixa, o que é bom para isso, o que é bom para isso. Porque senão a gente não... Ele vai sempre ficar... por exemplo, há 2 anos atrás, a Bolsa estava num momento ótimo. Aí veio a pandemia, veio algumas outras coisas, a Bolsa começou a cair. Esse ano é ano de eleição. A Bolsa fica uma bagunça em ano de eleição, porque todo mundo sente. Então, esse ano não está um momento bom para a Bolsa. Então, quem ficou lá atrás... comprou na alta, agora está sentindo um monte. Sim. Aí agora quem vai ter um pouquinho de disposição para comprar na baixa, para ver o que vai acontecer daqui a 1, 2 anos... Tem mais margem, né?
Exatamente, tem mais margem. A mesma coisa com os investimentos de pré e pós. Então, a pessoa tem que ter esse feeling de, agora vai... Eu acho que não tá bom eu ficar no pré, não tá bom eu ficar no pós. Vai começar... Daqui a pouco, a gente já está em mais de 10 altas seguidas da Selic. Daqui a pouco, ela vai começar a arrefecer. Sim. Quando começar a arrefecer, daí é o momento de sair do pós. Daí migrar para o pré quando ele ainda está no momento Pegar uma taxa gorda e aí conforme a inflação vai decaindo, no pré lá flatzinho com a taxa, esse gap entre um e outro começa a crescer. Exatamente. E aí é onde ele ganha dinheiro de verdade. É isso mesmo. Isso é até legal de falar, porque não necessariamente porque ele entrou num pré ruim de 8, 9%, tá tudo perdido, né? É para isso certeza, que serve o fundo a reserva de... O fundo de oportunidade, na verdade, né? A reserva de oportunidade. Que é aquela parte do caixa, né? Do capital do investidor que ele pode dar uma seguradinha ali para quando, fiz uma cagadinha aqui de leve, tomei uma decisão errada, ele tem a possibilidade de, lá na frente, conseguir pegar uma taxa melhor com a inflação começando a cair. Exatamente. Né? É bom que nunca é um mercado travado, né? Sempre tem várias opções para poder se movimentar e para não sair perdendo. Sim. Claro que não dá para prever tudo todos os dias. Perfeito. E aí é onde entra o papel do assessor de investimentos, né? De fazer esse acompanhamento do mercado, que ele vive isso, ele respira isso. E aí o investidor pode ficar tranquilamente cuidando da sua empresa, cuidando da família, do seu trabalho, enfim, para deixar essa função para o assessor de investimentos. É isso mesmo. Legal. E se você for para dar uma dica, uma indicação, qualquer coisa para o investidor preocupado com inflação, o que você largaria na mesa assim para ele? Segredo da vida. Acho que os principais portais aí que a gente acompanha, né? Então, o próprio Banco Central eu gosto muito de acompanhar. Tem alguns portais aí econômicos que eu também olho todos os dias. Sobre ciclos econômicos também é muito bom dar uma pincelada. Tem vários materiais na internet para entender quando que a gente está em alta, quando que a gente está em baixa. Então, assim, para o básico, é basicamente isso, né? Acompanhar aí o que os assessores enviam também por comunicação direta, entrar nos nossos portais, porque ali sempre vai ter uma informação e o que tiver de assuntos políticos do momento também, tentar entender o que isso vai influenciar. Que investimentos no Brasil extremamente influenciados pela política, Totalmente, né? Totalmente. Então, esse ano a gente já sabe como vai ser, né? Que vai ser um movimento difícil. A gente tem até alguns... até um outro material que eu posso compartilhar em um outro momento, que é como que se comportaram tanto o dólar quanto a Bolsa em momentos em anos de eleição e quando ganhou tal partido. Então, isso a gente vai ver um movimento bem intenso nos próximos meses, até o ano que vem. E aí as coisas recomeçam, né? Tende a... Sim, ciclos de eleições. Aí começa um novo governo, ou se mantém o atual e a gente vai ver tudo começando de novo. Se não tiver mais nenhuma guerra, nenhuma pandemia, a gente... Isso. É a famosa história sem fim que assistiu seu Sessão da Tarde, né? História sem fim. Boa. Muito bem. Gabriele, muito obrigado pela tua presença no podcast, pela participação, todo o conteúdo que você trouxe. Sempre muito bem-vinda. E para você que gostou desse podcast, dá o like aí no YouTube se você está assistindo. Se está no Spotify, segue o nosso perfil para ficar atento aos novos episódios. Muito provavelmente inflação vai ser um tema recorrente aqui até as eleições. Então, um grande abraço e nos vemos no próximo episódio.